Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos ao final de um trimestre que coincide com o final do ano, onde fomos impactados por essa lição e por esse tema sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Foi um trimestre em que tivemos uma mensagem forte toda semana, no sentido geral, podemos compreender como Deus trata com o seu povo e com os seres humanos dentro das dispensações, e como Deus é fiel para prover o que é necessário para que os seus planos entre os homens possa dar tudo certo segundo o conceito do Senhor. Louvado seja Deus por esse trimestre, pela liderança da escola bíblica dominical aí da sua igreja, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho. Nós chegamos à última lição, que é a lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis. Iremos tratar sobre o atributo da infalibilidade do Deus Todo-Poderoso e Fiel. Fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Para essa lição é nos proposto na leitura bíblica em classe dois textos. Salmo 102, versos 25 ao 27 e 2 Pedro 3, do 8 ao 13. São dois textos bem interessantes. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa exegese bem rápida desses dois textos, a fim de nós começarmos aos nossos três tópicos. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. O salmo inicia falando sobre o Deus Criador e a sua criação. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Então, um contraste, um detrimento aqui entre a permanência de Deus e a passagem rápida da existência. Como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados, eles passarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então o Salmo está falando do Deus eterno e do seu atributo eternidade, em detrimento daquilo que existe. Aquilo que existe deixará de existir por causa da contaminação. Para que essa contaminação seja extinguida, seja tirada, é preciso haver uma destruição daquilo que existe, e os céus e a terra passarão. Mas a palavra, as promessas de Deus não hão de passar. São textos bíblicos que mostram a transcendência de Deus e a permanência, a imutabilidade de Deus, que Deus sempre será aquele que ele é. Glória a Deus por causa de todas essas coisas. Deus há de restaurar a comunhão dele com a natureza e com os seres humanos, trazendo todas as coisas e fazendo com que ela seja refeita, tudo novo, para a glória e honra do Senhor. Já no Novo Testamento, quando entramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ela tem um objetivo específico e o texto inicia no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está aqui para explicar a questão do cumprimento da promessa do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo, que é um motivo em que alguns que não creem ou que já perderam as esperanças dizem que ele não voltará mais, porque já faz tempo que ele disse que voltaria e não voltaria. Pedro não está aqui fazendo um cálculo dizendo que 1000 anos é como um dia. Ele não está dizendo que equivale a um dia. Ele está simplesmente mostrando a eternidade de Deus. Que 1000 anos ou um dia que passou para Deus é a mesma coisa. Então não há diferença. A principal coisa é Deus cumprir os seus propósitos até que os seus planos sejam completos e sejam terminados. A palavra de Deus estará sendo executada, porque quem compreenderá o intento do Senhor? O próprio Paulo, no seu jogo de perguntas e respostas, na Epístola aos Romanos, ele diz: de que se queixa ele ainda, se ele pode sujeitar-se toda a carne? Aí Paulo responde: caco entre outros cacos de barro. Poderia o barro ou o vaso dizer ao que o formou: o que fazes? Então existem coisas da parte de Deus que não podemos compreender o momento exato, o tempo, a estação que isso acontecerá, mas devemos seguir as suas diretrizes, porque
fiel é o Deus que o prometeu. E veja como ele continua depois de comparar um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, não está nada demorando, está tudo dentro do tempo, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está claro que ele está falando da volta do Senhor, está falando sobre salvação e arrependimento. Essa promessa não são promessas específicas a mim ou a você. Essas promessas é a promessa de reconciliação de Deus com a humanidade pela manifestação da glória dos filhos de Deus, ou seja, o retorno de Cristo Jesus. Então esse retorno tem dia e hora marcada e só Deus sabe. O que nós temos são sinais do retorno de Cristo. O texto continua: mas o dia, olha só, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que agora ele dá um up, ele prossegue as ações de Deus para o grande e terrível dia do Senhor, que é dia de juízo e de julgamento, tanto para os ímpios como para a nação de Israel que se arrependerá, mas também esse dia ele caminhará até que a terra seja desfeita, depois do cumprimento das promessas no milênio, depois do julgamento dos ímpios e etc. A terra vai se desfazer, os elementos ardendo se fundirão, se derreterão e se queimarão. No versículo 11 ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Então, Pedro agora traz a realidade do nosso comportamento enquanto esperamos as ações de Deus, em andarmos em piedade e em fidelidade diante de Deus, porque tudo aquilo que existe passará. Então veja que ele traz o Salmo 102 para esse texto, que aquilo que foi criado envelhecerá, como roupa mudará e ficarão mudados, mas Deus é o mesmo, os anos dele não têm fim. Então ele entra em 2 Pedro dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos e que a promessa de Deus não está tardia, vai se cumprir no tempo certo e o dia do Senhor vai trazer destruição. Deus vai desfazer aquilo que ele criou, aquilo que ele fez. Não porque Deus fez alguma coisa errada. E aí onde entra os textos que nós iremos analisar. Versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, ele traz mais uma vez essa questão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, nós está falando da igreja, mas nós, a igreja, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele fala sobre a esperança. Enquanto a terra está preparada para a destruição, nós não estamos preparados para as trevas, para o dia de destruição. Estamos preparados e esperando nessa ansiedade positiva, nessa esperança, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha só o que esses 2 textos vêm nos trazer como uma exortação à conservação e à santificação, que a vida é muito curta, que as promessas de Deus irão se cumprir e que nós precisamos aproveitar as oportunidades. E aproveitar as oportunidades é aproveitar a presença de Deus e desfrutar da sua graça, da sua misericórdia todos os dias na nossa vida, porque Deus é fiel para cumprir a promessa do seu retorno. E o nome dele será glorificado nos seus julgamentos e na sua restauração acerca de tudo o que existe. O comentarista inicia a sua introdução dizendo que nessa lição nós iremos estudar sobre a sua imutabilidade, característica ou atributo de Deus que mostra que ele não muda nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus decretos e nas suas promessas. Nós podemos aqui lembrar de um texto bíblico muito importante para essa lição, que é Malaquias capítulo 3 e versículo 6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Mesmo Israel, longe da presença de Deus e não andando segundo a vontade de Deus, o texto está dizendo que Deus não os destrói por causa da aliança, por causa da misericórdia de Deus, a graça de Deus não aniquila Israel. O próprio Deus explica isso em vários textos, como Deuteronômio 8, Ezequiel capítulo 36.
que Israel envergonhou o nome do Senhor, mas Deus irá exaltar o seu nome por amor ao seu próprio nome e fará com que as promessas de Deus sejam cumpridas a nações de Israel para que o seu nome seja glorificado, porque ele fez a promessa. E ele não volta atrás com a glória de Israel, com os concertos, com as leis, com os cerimoniais dados ao seu povo e principalmente com o judeu chamado Yeshua, filho de Miriam e Yosef, que foi dado pelo Senhor para salvador do mundo. O antítipo do tipo José, que era o Zafenat Paneá, salvador do mundo de sua época. Jesus Cristo veio por meio dos judeus e a salvação veio por meio deles, que é Cristo, que é uma pessoa, e não preceitos cerimoniais. E agora, pelo fato de Deus não mudar, toda essa promessa que teve uma surpresa para Israel, ela expandiu para o mundo todo. É por isso que Nicodemos ouviu a simples e célebre frase de Jesus: "O vento sopra onde quer", ou seja, Deus salva todo tipo de pessoa, não só judeu. E Nicodemos entendeu isso, tanto é que ele se converteu. Depois a lição entra no primeiro tópico, Deus é infalível, mostrando aquilo que nós já falamos, o Deus criador e que não muda com as suas promessas e cumprirá a sua promessa de desfazer aquilo que foi criado por causa da contaminação do pecado. E fala sobre a promessa infalível que é a volta do Senhor e que ele não voltou ainda, Pedro explica isso, porque Deus é longânimo, então ele está trabalhando para salvar o maior número de pessoas que ele sabe quais são e quantas lhe aceitarão. Tanto é que Paulo usa a linguagem até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Deus sabe e conhece o coração de todas as pessoas. E essa palavra, ela é infalível. E o comentarista traz alguns textos importantes, como 1 Reis, capítulo 8, e versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Deus lembrando aqui a Israel a sua fidelidade em meio ao deserto, que Deus cumpriu a sua palavra. Deus sofreu 40 anos diante de um povo rebelde que lhe desobedecia, mas manteve a sua palavra para cumprir a sua promessa maior. Deus sofreu um sofrimento em um nível para ter uma satisfação maior com a salvação de bilhões de pessoas no planeta Terra. Veja o que diz esses dois textos, Josué 21:45. Palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Veja o que diz Josué 23 e versículo de número 14. E eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra, ou seja, morrer. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Isso nos exorta à confiança às promessas de Deus. Primeira e soberana promessa, a salvação de Jesus Cristo, que deve estar conservada dentro de nós e que ela se cumprirá no momento certo do seu retorno. Segundo, as promessas e as demais promessas feitas à igreja enquanto está aqui na terra, e promessas específicas feitas a mim e feitas a você. Nenhuma das palavras que saiu da boca do Senhor, elas cairão por terra. Tanto é que Isaías, no capítulo 58, em versículo 11, ele diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, ou seja, não retorna sem resultado. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, se Deus falou, a palavra falada que saiu da boca de Deus, ela terá o seu efeito. Doa a quem doer, goste quem gostar, e se alegre aquele que espera na palavra de Deus, porque Deus ele não confunde ninguém. Deus não decepciona ninguém. Deus ele é longânimo, ele é paciente, ele precisa testar e provar os seres humanos, mas a palavra de Deus, ela se cumpre assim como ele falou. O segundo tópico, Deus não mente nem se arrepende, vem para ajustar essa aparente contradição por causa do uso da palavra no português arrependeu-se ou arrepender-se. Então, em Gênesis 12:3, diz que abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Qualquer povo, rei ou nação que seja parceiro de Israel, Deus estenderá a mão sobre estes para abençoar.
Porém, qualquer rei, profeta, pessoa ou nação que se levantar contra a nação de Israel, Deus as amaldiçoará. Então essa palavra ela é firme e ela tem que se cumprir. Balaão, que era o pregador que cobrava para pregar, e a pregação que você comprasse para Balaão, ele iria pronunciar. Ele não conseguiu abrir a boca como um profeta de Deus, que era, porém, desviado, de profetizar nenhuma maldição contra Israel. Em Números 23 e 23 está escrito: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação alguma. Poderia eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? De maneira alguma. Então, é impossível. Da mesma maneira também que é impossível que Israel deixe de ser a descendência de Deus, Jeremias 31, 35 e 36, é impossível desfazer a composição desse povo étnico também escolhido por Deus. Então, são promessas de Deus infalíveis. Deus não se arrependeu. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus traz o dilúvio e uma família, que é a família de Noé, acha graça diante da pessoa do Criador, e Deus decide conservar a raça humana através daquela família, que a partir dela Deus encheria novamente a terra, e todo o restante Deus matou e destruiu, todo o fôlego de vida após a família de Noé. E Deus explica isso, porque os pensamentos do homem são só má continuamente. Por mais que Deus enviasse algum tipo de disciplina, o homem não voltaria a temer a Deus. Então Deus tira aquela porcentagem que não respeitava a Deus, mantém Noé e sua família que estava temendo a Deus até esse momento, e Deus começa tudo de novo. Tanto é que depois de tudo isso que aconteceu, Deus faz uma aliança com o arco de Deus e diz que nunca mais fará isso. E coloca esse arco no céu para que todo mundo olhe para ele e se lembre dele, de que Deus nunca mais irá destruir a terra desta maneira por causa do pecado do homem. Por quê? Porque o pecado ele é continuamente, ou seja, o homem não quer viver longe do pecado. Ele quer viver de forma desencadeada, vivendo longe de Deus. E Deus se entristeceu muito por 2 motivos: pelo homem que não queria deixar o pecado, pelo fato de Deus ter que fazer isso. Por isso que ele fez a aliança. Deus destruiu tudo, mas disse: nunca mais. É como se ele dissesse: eu não vou fazer isso mais. Nunca mais eu vou destruir, porque eu tenho que estar destruindo direto. Tem que estar fazendo uma repaginagem, uma limpeza de vez em quando. Então Deus decidiu trabalhar de diferentes maneiras, através de dispensações. E no final de cada uma dessas dispensações havia juízos de Deus. Deus fez assim, podemos resumir a Bíblia em 7 dispensações. Nós estamos na simplesmente na penúltima dispensação, que é a dispensação da graça. Depois teremos a única que é determinada um tempo, que é a dispensação do milênio, que tem uma duração de 1000 anos depois do juízo final. Você pode ver a misericórdia de Deus. O que aconteceu com Deus em relação à criação é que Deus sentiu uma profunda tristeza. Há formas de escrita para conhecermos a Deus nas Sagradas Escrituras, que é o antropomorfismo ou o antropopatismo, que são simplesmente maneiras de nós falarmos de Deus como se Deus tivesse atributos humanos, físicos e emocionais. Então, o texto que dizendo que Deus se arrependeu é que Deus teve uma profunda tristeza porque a criação de Deus que foi feita para um propósito real, para um propósito glorioso, agora estava se distanciando de Deus a cada vez mais. E Deus até usa a questão do dilúvio e de Israel para dizer a Israel que não mais fará com que Israel vá para cativeiro algum. Assim como fez aliança com Noé, que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Isso está em Isaías capítulo 54. Então Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Deus é justiça para trazer juízo sobre o ímpio, sobre a nação de Israel e sobre todo aquele que necessita de disciplina. Mas Deus é fiel para cumprir a sua boa palavra. E essa é a vontade de Deus, cumprir a sua boa palavra para com os seres humanos. Saindo do nosso segundo tópico, que tem esse objetivo de falar sobre a questão de Deus se arrependeu, na verdade a palavra no português não seria essa, mas seria um profundo pesar, profundo sentimento de tristeza pelo que eles fizeram. Não arrependimento como se tivesse feito algo que não devia fazer. Isso não existe da parte de Deus, porque Deus é completamente puro, santo, sábio e tudo quanto Deus faz é bom e é maravilhoso. E não poderíamos finalizar esse trimestre, aqui no terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus, sem falar dessa promessa.
Seria algo muito materialista e muito humano falar apenas de promessas para nós aqui neste mundo. Mas nós estamos aqui com o Espírito Santo, estamos aqui com a promessa da proteção de Deus, aguardando com esperança o retorno de Cristo Jesus. Mas a promessa e as grandes promessas infalíveis de Deus são verdade nele sim. E a principal é que antes da fundação do mundo, o Cordeiro, segundo Apocalipse 13:8, já havia sido morto pelo determinado conselho e a vontade do Deus Todo-Poderoso, conforme Efésios 1:11 e 12. Deus determinou que Jesus Cristo fosse o promotor da reconciliação de Deus com a humanidade caída, vivificando dos mortos a morte espiritual aqueles que estão longe de Deus, trazendo para perto os que estavam longe. E essa promessa é uma promessa para a eternidade, porque Deus nos criou para isso. Tanto que nós não aceitamos a morte. Tentamos ficar tranquilos em relação a ela, como um encontro para com o Senhor Jesus Cristo, mas nós não aceitamos a cessação da vida. Queremos e iremos viver para todo sempre, mas a realidade da morte física ela é presente como pagamento para o pecado original. Mas nós, na nossa esperança, iremos ver Jesus assim como ele é, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Essa é a nossa esperança. Por isso que o autor do Apocalipse, ele nos exorta, ora, cedo venham, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Essa é a promessa. Passamos um trimestre todo falando sobre as promessas de Deus. Estamos finalizando com a imutabilidade de Deus, falando desse atributo infalível do Deus Todo-Poderoso, que é de cumprir as suas promessas. E esses fundamentos estão baseados em Deus não mente e não muda nunca. Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tiago, no capítulo 1 e versículo 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha que coisa gloriosa. Então, aquilo que Deus determinou para a humanidade acontecerá. E ele espera que essa humanidade responda à sua graça aceitando ser tratado por Deus. O Salmo 119, verso 160, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, os planos de Deus, eles são perfeitos, são imutáveis. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Salmo 33, verso 11 diz: O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração após geração. Por causa dessa fidelidade, imutabilidade, infalibilidade de Deus, é que podemos ter confiança plena, recebemos de Deus autoridade divina para crer nele e exercer essa autoridade através da sua palavra. Temos uma segurança espiritual de que Jesus Cristo cumpriu a sua palavra, podemos confiar e permanecer nele, porque a qualquer momento a grande vinda do Senhor se cumprirá. E depois do Bema, o tribunal do Senhor, em que nos alegraremos em receber o galardão, seja qual for a medida deste galardão que cada um receberá, e estaremos com ele nas bodas, estaremos com ele no milênio para cumprir as promessas a Israel, estaremos com ele sem lágrimas, sem choro e sem pranto no novo céu e na nova terra, usufruindo do rio puro da água da vida e da árvore da vida, e vendo o semblante do Cordeiro sentado no seu único trono no céu, do Deus eterno e todo-poderoso, e para todo sempre o serviremos, o glorificaremos e aprenderemos com ele na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Essas são as grandes promessas de Deus que estudamos durante esse trimestre, com toda certeza. Tanto deixará saudade, como aqui tem um compêndio de mensagens fortes para você pregar e ensinar na sua igreja. Isso foi um presente de Deus durante esse último trimestre de 2024. Nós queremos glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e aqui, mais uma vez, apresentar a nova lição em defesa da fé cristã e, aproveitando a próxima lição, fazer um convite aos irmãos. Nesta sexta-feira, dia
27 de dezembro de 2024, às 22 horas, nós estaremos reunidos ao vivo pelo canal EBD Sim Senhor, para tratarmos sobre as heresias que buscaremos compreender e refutar durante esse trimestre de apologética de defesa da fé. Então estaremos aqui reunidos na sexta-feira, dia 27, às 22 horas, para estudar e compreender um pouco sobre essas heresias que vêm desde os primeiros séculos da igreja e buscaremos de forma histórica, filosófica, dentro dos pais da igreja e da teologia, compreender um pouco sobre esses ensinamentos que querem sempre ser ressuscitados pelos falsos profetas da atualidade. Então está aqui aberto o convite e na primeira lição do primeiro ano de 2025 estudaremos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida, um feliz ano novo para você e toda a sua casa e um ano de 2025 cheio de realizações na direção do Espírito Santo. Até o próximo ano e a próxima lição, se assim Deus nos permitir.